Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um PodGun, diretamente do Clube Top Gun Floripa, e hoje trazendo um PodGun especial mulheres. Eu vou começar aqui me apresentando para vocês, que vocês devem estar aí se perguntando quem é esta que vos fala, né? Eu sou Angélica Taide, marketing na Invictus, e atiradora também. E hoje a gente está gravando aqui, para quem está ouvindo agora, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e por isso eu tenho a honra de estar aqui com as presenças ilustres, né? Fabiana Trentin, embaixadora Glock no Brasil, advogada, empreendedora, atiradora e IAT. Nossa, praticamente um bombril, né? A pessoa faz um pouquinho de tudo. Como nós mulheres, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Estou aqui também com a Letícia Matos, secretária adjunta da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Ela é cirurgiã dentista e CAC. Isso, muito prazer, pessoal. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje nessa data especial. E fico à disposição, né? Vamos lá, vamos bater um papo aí. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui um presente especial da Invictus. Produção, por favor, entregue aí um brinde para elas de Dia das Mulheres aqui, né? Tem um boné Contractor rosa e um pet que é a cara, nossa cara e a cara dessa data, né? Que é o pet Shoot Like a Girl. Que lindo! Que tem tudo a ver aí com a gente. Que legal, obrigada. Obrigada. É lindo também, Olha, muito obrigada. Lindo, lindo. Espero que vocês gostem, usem bastante e sejam muito bem-vindas. Muito legal. Obrigada. Adorei. Bom, para contextualizar pro pessoal aqui então, vamos começar contando a história, né, Letícia? Conta pra gente como que foi a sua trajetória, como que foi o seu primeiro contato com esse universo, como que você chegou até onde você está. Sim, é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Principalmente as mulheres, as amigas que ainda tem algum preconceito, né? Eu lembro que no início, quando eu comecei lá em 2015, quando eu procurei um clube de tiro e comecei a praticar, né, o IPSC e entrar no mundo do tiro efetivamente, tinha amigas que falavam, não gosto nem de ver os teus vídeos. E hoje elas já estão acostumadas e algumas, inclusive, vieram frequentar clubes, né? Então, aconteceu um episódio na minha família, enfim, eu sempre tive a arma em casa, meu pai sempre teve arma em casa, eu tinha parentes que eram da Polícia Federal, então eu convivia com eles, com as armas deles, assim, né, à disposição. Eu sabia onde estavam essas armas em casa também, nunca aconteceu nenhum episódio, a gente respeitava muito o pai e mãe, né, e respeitava a orientação deles. E o meu avô, a gente ia visitar o avô e ele deixava tirar com a arminha de chumbinho. Então, hoje eu vejo que ele fez uma introdução ao mundo do tiro e estava lá à disposição dos netos para atirarem no quintal de casa, né? Para curtir, enfim, né? Fazer uma atividade. Era legal, era divertido com os primos, enfim. E aí aconteceu um episódio da família, a gente resolveu procurar um clube de tiro, então, porque tinha arma em casa, mas eu não sabia atirar com arma de fogo, né? Realmente, assim. Então, procurei um clube de tiro, me filiei. E tínhamos poucos aqui na região da Grande Florianópolis, né? E comecei a praticar. Toda sexta-feira ia fazer IPSC e treinar, né, o tiro esportivo, assim, e foi um vício, né? Amor à primeira vista. Hoje. Ame ou deixe, né? Diga, não tem meio termo, né, na questão do armamento, ou tu ama ou tu não gosta mesmo, né? Assim como mergulho, que eu também pratico. Eu digo, eu sou mergulhadora, ou tu gosta ou tu não gosta, né? E eu amei, assim. Então, a partir dali, não parei mais e fiz cursos, né? Os cursos dentro do clube, assim, para aprimoramento, enfim. Então, eu comecei mais ou menos assim, né? Eu já tinha contato com a arma, mas precisou ter um fato com a minha mãe, de uma tentativa de assalto na frente de casa, assim, sabe? E já tínhamos também tido tentativa de invasão da casa também, que foi cessado porque tínhamos arma em casa, né? Então, foi tudo meio assim, meio agora vai. E acabou acontecendo e até hoje eu acho um esporte lindo, além de ser um esporte inclusivo, né? É um esporte que é da família toda.
Então... E passa pra gente também uma série de aspectos importantes de mentalidade também, né? Que a gente acaba aprendendo com essa atividade. Sim, né? sim, de segurança principalmente, né? Primeira coisa a gente aprende a segurança, né? Para depois, então, realmente lidar com aquela arma de fogo, né? Seja para o tiro esportivo, ou seja para prática ali só no stand, né? Enfim. Ou defesa, caso necessário, defesa, né? É toda uma mudança comportamental, né? Isso, Depois começa a exato. usar arma de fogo, já começa a prestar mais atenção em vários Sim. detalhes Exatamente. e acaba investindo na prevenção, né? Porque a arma é o último recurso e ninguém quer usar, né? A gente exatamente. quer treinar para a área C, precisarmos, a gente vai saber o que fazer. Melhor Exato. ter e não precisar do que precisar e não ter, né? Exato. Fabiana, conta pra gente como foi a sua trajetória nesse universo, o seu primeiro contato, até hoje, como é que foi? Eu amo, né? Por isso que estamos aqui hoje, que quem sente cheiro de pólvora e gosta uma vez, depois não consegue mais ficar longe, né? Dá uma abstinência danada. Mas foi em busca de defesa pessoal mesmo, né? A minha família foi assaltada 2 vezes, eu sou advogada, trabalho com direito imobiliário, e na época não era tudo online como é hoje, né? Já faz algum tempinho. Eu tinha que me deslocar até as cidades, né? Lá no Rio Grande do Sul, que eu moro lá, e sempre ia sozinha de carro, né? Aí furou o pneu do meu carro. Essa é a clássica história e realmente aconteceu comigo. Eu tava lá trocando pneu, furiosa, né? Já tava com o carro levantado, tirando parafuso. Tinha perdido 3 unhas já trocando pneu, tava furiosa. E não tava pedindo ajuda. E sempre fura pneu quando não pega celular, não pega internet, Sim. nada, né? Isso já aconteceu comigo também. Ai, é desesperador. Enfim, aí 2 carros pararam para me ajudar ao mesmo tempo. Foi tipo um estalo que me deu. Quando eu olhei eles, pode parecer banal, né? Mas nós mulheres sentimos mais medos e medos diferentes do que os homens, né? Às vezes os homens não entendem, só depois que a gente explica que eles conseguem entender. Então, quando eu vi aqueles homens saindo do carro e vindo na minha direção, no meio do nada, eu pensei, meu Deus, eu não tenho uma faquinha de plástico dos meus filhos aqui dentro do carro para tentar me defender. E eu, por favor, me tira dessa. Amanhã eu vou aprender a me defender. Eu nunca mais vou ficar vulnerável como eu tô hoje. E graças a Deus, os 2 só me ajudaram, não aconteceu nada de ruim. Até um era caminhoneiro aposentado e ele disse, eu parei desconfiado dele, do rapaz, que era um rapaz mais novo. Porque já sabe que esse tipo de coisa acontece. E ele disse assim, não, eu viajei durante não sei quantas décadas esse Brasil inteiro e acontece horrores nas estradas e ninguém reporta isso, a gente nem tem conhecimento, né, da grande maioria dos fatos. E ele, eu parei desconfiado dele porque eu tenho uma filha da tua idade. Eu, então tá bom, foi obrigada. teu anjinho. Eu disse, se não foram 2 anjos da guarda, um foi um anjo para me ajudar. E no dia seguinte, meninas, eu procurei um curso de tiro. Porque eu pensei assim, poxa, já tínhamos sido assaltados 10 anos antes. Depois, 3 anos antes. Poxa, precisou mais uma coisa. Eu disse, não vou dar chance para azar, essa vai ser a última vez. E chegou, acho que é um sinal que eu preciso aprender a me defender, né? Porque eu não sei como foi a educação de vocês, a minha foi bem conservadora, né, bem tradicional. Só que não era um incentivo para as mulheres aprenderem a se defender. Era sempre a gente acreditar a defesa numa figura masculina da família. Eu tenho muitos primos, irmão, homem. Então é sempre assim, o pai defende, depois o irmão defende, um primo, daí casa, marido. Então por isso que eu sempre falo, até a gente se expõe, as pessoas acham estranho, né? Tu não tá te arriscando, se expondo. Mas cada vez que a gente se expõe, e somos pessoas normais, marketing, cirurgiã dentista, advogada, atiramos e não estamos fazendo loucuras aí pelo mundo, somos pessoas normais que aprenderam a se defender. A gente se expondo, a gente traz mais, inspira, convida, mostra que é uma coisa extremamente normal. A arma de fogo, quando olhada sem preconceito, a gente vê que ela é um equalizador de força. Nenhuma de nós usamos arma de fogo para pegar o pão mais quentinho na fila da padaria, né? Ou para pegar aquela roupa na liquidação que a menina escolheu primeiro, né? Então, eles imaginam, assim, absurdos. Então, normalizar, né? Isso é muito bacana, falar sobre isso é legal. E entrei nesse mundo e não saí mais. Aí foi tudo acontecendo, assim. Aí montei empresa, mais meninas quiseram atirar nesse segmento. Postei uma vez, para desespero da minha mãe e do meu pai. Imagina, cidade inteira, olha, filha do Trentinho. Ela tá uma adolescência tardia, tá rebelde, tá mexendo com arma de fogo. Tinha que ouvir isso, cidade pequena é difícil, né? Aí eu postei assim, mas bem aleatório, né? No meu perfil antigo, pessoal. E as meninas, meu Deus, eu também quero atirar, eu amo. Eu atirava com meu avô, eu atirava no sítio. Aí viu que tinha uma demanda reprimida ali, as mulheres. Muita curiosidade, não iam.
por ser um ambiente predominantemente masculino e não tinha ninguém para levar. Na época era feio, né? Quem que tinha arma de fogo, né? Ou era o tio encrenqueiro, ou era policial, ou era bandido, né? O resto ficou ali no limbo. Nós, pessoas normais, ficamos no limbo, né? E elas, não, eu quero fazer. Próximo curso eu vou contigo. Aí comecei a organizar outro. Opa, tá dando certo. Daí abri empresa. Aí eu abri a empresa e comecei a trabalhar. E foi assim, foi bem natural. Não consegui mais sair, né? Bacana, né? Que legal. Olha, o meu primeiro contato foi numa festa de igreja, um leilão de frango assado no interior do Maranhão. Eita. Sabe aquelas barraquinhas que tem com espingarda de chumbinho? Sim. Que você Ganhou tem que o quê? acertar Com o brinde? ursinho? Não, então, eu ainda me desafiei. Eu escolhi o menor alvo possível, era um pirulito. Eu acertei. Aí eu pensei, nossa, eu tenho talento. Nasci pra isso. Eu Nasceu. Não é sorte de principiante, né? Não, mas brincadeiras à parte, o meu primeiro contato foi quando eu fui convidada para trabalhar no marketing, liderar a área de marketing de uma distribuidora de armas e munições. E aí foi quando realmente eu tive a imersão, né, nesse universo, imersão realmente diária ali. O meu primeiro contato com arma de fogo, então comecei a fazer os treinamentos, comecei lá do básico, fui indo. Foi a época que eu adquiri minha primeira arma de fogo, né? E aí, recentemente, fui convidada pela Invictus para assumir uma área de marketing aqui. E é onde eu estou hoje e continuo tendo esse contato diário aí com o universo, com o segmento, me especializando cada vez mais no marketing e no tiro. No tiro, imagino que não tão bem quanto vocês, mas eu sigo tentando aqui no Top Gun, né? Imagina. Contamina pelo cheirinho da pólvora. Mas é engraçado porque cada uma teve um início diferente, né? Um contato diferente com esse universo. E é engraçado porque a gente consegue ver a quantidade de possibilidades, né? Geralmente, como é que acontece? A mulher tem esse contato por meio do marido que atira ou que vai no clube. E com nenhuma de nós três foi assim. Dessa forma, né? Que é muito, muito legal. Inclusive, assim, todo mundo sabe, né? Que esse é um segmento masculino, predominantemente masculino. Fabiana, como é que é ser mulher nesse ambiente? Olha, lá no início, acho que era mais difícil, né, do que é hoje. Ainda tem um pouquinho de preconceito, mas mais porque a gente tem que provar que sabemos atirar, né? Sempre aquele testezinho, quero ver se tu atira bem, então. Quero ver porque, né? Te escolheram como embaixadora por quê? Deixa eu ver como é que tu atira. Eu disse, cara, eles nem fizeram prova de tiro comigo, eu atiro como uma pessoa normal. Eu pratico não para mostrar para alguém alguma coisa, não sou competidora, né? Apesar que eu fiquei bem interessada pelo IPSC, que eu acompanhei o campeonato, a primeira etapa. É bem legal. Que foi lá no Rio Grande do Sul, né? Final de semana. E na minha região não tem. Então, para mim, foi um mundo novo que se abriu, né? Achei bem interessante. Mas como eu buscava para defesa, assim, para aprender a me defender, eu nunca pensei, como eu estou desempenhando? Será que eu vou, né? Vou ganhar esse campeonato? Não, eu treinava para, se precisar nessa situação, veicular, CQB, e assim vai, defesa sob estresse, e eu ia fazendo esses treinamentos. Então, eu nunca pensei nisso. Mas eu tive poucas instrutoras, ou nenhuma instrutora mulher, estava pensando agora. Não, no curso de instrutora de armamento e tiro, a Jaque, ela é RO, né, que fala, quando é juíza, ela é RO, ela deu introdução ao IPSC para nós, mas se não só instrutores homens. Como eu falei, né, eu tenho um monte de homem da minha família, primos, e eu me misturo, né, até o Mauro Thompson diz que eu viro João, quando eu tenho um monte de homem, eu viro João, me misturo, as pessoas até esquecem que tem uma mulher aí no meio. Acontece. Então, eu nunca me incomodei, mas eu sei que isso era uma barreira, né, para as meninas. E eu lembro de me deslocar, assim, viajar 2 horas e meia para ir fazer um curso de tiro em outra cidade, e ter eu de mulher, 19 colegas, 3 instrutores homens e 2 senhores que cuidavam do almoço, da limpeza do clube, então era só eu de mulher. E aí um colega que chegou atrasado, né? Lá na minha região tinham poucos cursos, então era sempre o mesmo instrutor, acaba que a turma é quase sempre a mesma também. Então a gente já se conhecia. Não tive tanto problema com preconceito ali dentro do mundo do tiro. Mas aí chegou esse colega atrasado, estava me servindo café. Aí falei, meu voz, café? Estava me servindo café. Aí estava acabando. E ele chegou, ele me olhou assim, todo mundo de uniforme, né, do curso. E ele, tu não viu que tá acabando o café? Poxa, só que versão palavrão, né? Poxa, versão palavrão. E eu olhei assim pro lado, pros meus colegas, ninguém entendeu nada. Eu vi? Então, além de não ter passado outro café, tu tá tomando a última xícara. E eu, imagina!
Eu sou a tia do cafezinho, né? Eu sou a única mulher no curso, eu sou a tia do café. Nossa, Tias do café, eu amo vocês que eu não vivo sem café, você é nada meio contra. grosseira, né? Foi. Esse foi o start pra eu montar a primeira turma mesmo, assim. Eu disse, agora eu vou fazer uma turma, mas teimosa. Não avaliei, assim, se tinha retorno de investimento. Eu fui na raiva, sabe? Com sangue no olho. Coração. Eu saí de lá, chorei, porque eu tava bem... Né? A pessoa começa a julgar, né? Claro. Deixa os filhos em casa pra ir atirar. Mas que mãe é essa, né? Tem todo ainda esse preconceito, essa carga, né, que colocam em cima de nós. E eu já tava chateada, nervosa, acordando cedo 2 dias para ir fazer o treinamento. O cara fala aquilo e disse, poxa vida, né? Eu, se depender de mim, nenhuma mulher mais vai ter que ouvir uma coisa dessa. Sim, passar por isso. Aí eu fiz o primeiro curso de tiro, obrigada, seu desgraçadinho. Graças a você, eu estou aqui hoje com essas mulheres maravilhosas, um clube maravilhoso, com várias empresas legais me apoiando, porque eu disse, agora eu vou fazer dar certo isso aqui. Fez o teu vou caminho, fazer dar né, certo. Fábio? Eu não tive... eu fui super bem acolhida no clube. Até me impressionou quando eu fui, assim, tinha uma mulher a recepcionista. Né? A tia do café. Não. Aí ela super me motivou para participar, ir no clube toda semana e tal. Eu comecei aí, né? Eu sempre fui mais independente nas questões, assim. Eu quero fazer, eu vou atrás. Independente de ter uma amiga que vai junto, de ter alguém que vai junto, também. eu vou. Eu viajo sozinha, eu faço as minhas coisas. Eu não deixo de fazer por estar sem uma companhia, né? E assim a gente conhece pessoas também, né? E faz mais amizades, amplia a mente também. Então, eu me senti super bem acolhida no clube. E tinha mais uma mulher que fazia e mais duas, mais ou menos, né? Nem as esposas iam. Sim. Aí depois começou, né, as esposas a irem. Eu questionava, né, cadê a mulher de vocês? Sim. Não tá aqui, né? Vocês motivam a gente, as esposas, né, de atirador. Aí começou e tal. Hoje, né, o que tem de mulher no mundo do tiro O último acho que curso que eu fiz, tinha eu e mais uma mulher. Mas pelo menos eram 2 já. Sim. Na turma. Eu acho que por essa exposição, por essa normalização, né, da gente mostrar, continua a tua vida normal, só vai praticar, né, alguma coisa, um esporte, por defesa mesmo, as mulheres começaram a perder a vergonha porque no meu clube tinham várias mulheres que eu nem sonhava, elas já eram associadas, treinavam quando o clube estava fechado, para não que ninguém soubesse que elas tinham arma de fogo, sabe? Então era muito escondido, era feio, né? E ao invés não é nada disso, muito pelo contrário. Porque eu vejo o rosto das meninas quando elas fazem um treinamento, se é em função de estar superando um medo, superando um trauma, ou aprendendo uma coisa nova, porque aprender é sempre bom, né? A nossa cabeça abre, é uma delícia. Então, eu não gosto mais muito do termo empoderamento, porque já cansou, né? Mas... Não, tá saturado. Não aguento mais, eu pego o ranço de algumas palavras, empoderamento é uma delas. Mas acho que por aprender isso, superar um medo, se tornar, se sentir autossuficiente em, poxa, eu também consigo me defender, eu não preciso depender. Claro que é sempre bom homens continuem nos defendendo, porque vocês devem fazer isso, porque eu acho que sim, tem que carregar peso, abrir porta, acho lindo, obrigada. Exatamente. Concordo. E gentileza também, né? Gentileza, Os educação. homens devem continuar sendo gentis. A gente tá aprendendo a se defender para ser 50% do carro é da mulher, 50% do homem. No meu caso, eu moro sozinha. Então, né, sou eu moro também. Né? Eu então, e meus filhos. Então. Eu sou a única adulta. Se bater na porta, eu vi um barulho, não tenho para quem chamar, né? Como é que é? Tô armada. Só dá aquela batidinha. Pega pano e só faz aquele barulhinho. Entrou sem pedir licença, sem anunciar quem é, tá correndo risco. Passou da segunda porta da minha casa, já não tem mais brincadeira, não. Mas, enfim, esse sentimento é muito bacana. Então, as mulheres saem com o olho brilhando. É apaixonante, não tem como não se apaixonar por esse universo. Inclusive, tem muitos instrutores que dizem que é melhor ensinar pra mulher, porque a mulher é mais focada, ela presta mais Todos atenção. falam isso. Né? Porque o homem, Na precisão. ele quer, O o homem quer chegar lá e destruir o alvo e é isso aí. E tem essa pressão cultural, né? Os homens devem saber lutar porque são homens, devem saber atirar porque são homens. E não tem esse peso. Esse é o lado bom, que esse peso ninguém espera nada de nós. Se atirar completamente fora do garrafão, não, tudo bem, respira, vamos de novo. O homem, ele já começa a se olhar
Tá bem, mira aí, filhão. Começa a ver Vai as praticar brincadeirinhas outro dos esporte. amigos. Volta pra sinuca, que tiro não é a tua praia. Inclusive, acertei o desafio da moeda aqui no Top Gun, hein? Eu não tô com a moeda parabéns! aqui, mas eu ia mostrar pra vocês. Não podia deixar de comentar isso, porque foi um feito. um marco, não marco. um feito na minha vida. Mas não é uma conquista, é uma superação do limite. Muito legal. E tira a habilidade motora, né? Então, quanto mais a gente treina, melhor fica e tu vai querendo... Eu, pelo menos, sou assim, não, agora eu vou consertar. Por que o meu agrupamento não ficou desse jeito? Vamos lá treinar de novo. Ai, é uma delícia, uma cachaça. Não, e aí, extrapolando um pouco o universo do tiro, né? A questão das mulheres, a gente consegue relacionar isso também na nossa questão do nosso dia a dia no trabalho, né? Como advogada ou como marketing de uma companhia, né? Uma empresa, ou na Secretaria de Saúde, né? Que também são setores, né, masculinos, né? Inclusive, eu queria mencionar aqui que uma coisa que talvez as pessoas não saibam que estão nos ouvindo, o setor de marketing da Invictus e o setor de produtos é, na sua maioria, composto por mulheres. Oh, que bacana. A saúde também. Ah, é? 70 e poucos % são mulheres que trabalham na área da saúde aqui, na saúde do governo do estado, né? E isso é muito legal, porque em uma época passada, se a gente fosse pensar assim, cargos de liderança em qualquer local de trabalho, qualquer situação de trabalho, seria, na sua maioria, masculino, né? Então, o que traz também é aquela questão de, tipo, as mulheres, para conseguirem alcançar o seu lugar, alcançar o seu cargo de liderança, onde quer que elas estejam, elas têm que ter um esforço dobrado ali de inteligência emocional, de autoconhecimento, né? Para conseguir alcançar aquilo, porque às vezes um posicionamento firme ou algum jeito que você fala, ele é mal interpretado. Coisa que às vezes fosse um homem não seria mal interpretado, Sim. né? Exato. Por isso que a gente sempre tem que provar alguma coisa pra alguém, né? Isso, Sempre. parece que a gente tem que estudar dobrado, trabalhar dobrado e ficar sempre provando. Não, porque eu sei fazer o que eu tô fazendo, eu sei fazer um bom trabalho, eu sei atirar bem, E sabe? fica mais legal, né? E daí tu conseguir chegar lá, tu pensa, pô, cheguei aqui, cara. Nossa, não é sensacional? É um sentimento que tu olha, qualquer pessoa pode chegar aqui. Qualquer mulher pode conseguir. Tem que estudar, tem que baixar a cabeça, porque também não Exatamente. chegou lá porque tu tem um rostinho bonito. Abrir mão de algumas coisas, Exatamente. estar lá, Várias. escolher naquele momento, né? Fazer o que... Saber onde você quer chegar, o que você precisa para as habilidades que você precisa desenvolver para chegar lá e trabalhar duro nisso aí, né? Com Isso. seriedade, ir lá e alcançar o seu E alcançar espaço. por capacidade, né? Não por, eu sou mulher, eu quero ter a vaga. Não, por tu tá ali, porque tu é capaz, porque tu se preparou e tu é competente. Por acabou. mérito, né? Isso Mérito é sensacional. Isso fica mais bacana. Exatamente. Fabiana, você comentou que você já passou por algumas situações, assim, né? Naquela situação do carro e tal. Teve alguma situação que, assim, você já estava com essa mentalidade, assim, de sobrevivência mesmo, que a gente diz, né? Tá atenta às circunstâncias e aí, por causa disso, você acabou se saindo de alguma situação que poderia ter sido pior. Sério? 3 vezes. Conta pra gente. Eu brinco que, além do retorno, claro, né, como instrutora de tiro e organizando as turmas, tem um retorno financeiro, né? Porque ninguém respira, só se alimenta de luz solar, né? O retorno é bom, mas quando eu recebo mensagem de mulheres assim, Fabiana, escapei de um assalto hoje, muito obrigada, Fabiana, eu fiz aquilo que vocês ensinaram na turma, chamei a polícia, eles estavam armando uma emboscada. A rua, aquelas coisas assim. É a prevenção, aquilo que a gente falou, a mudança de comportamento. Então, eu escapei de um assalto lá em Porto Alegre. Eu não tinha arma ainda na época, né? Ainda não tinha comprado a minha primeira arma. Aí eu tava saindo do mercado, tava com fone de ouvido, né? Fazendo compras, no intervalo de um curso de direito que era. Aí eu falei pra minha turma, todo mundo ia pro shopping jantar e o prédio do curso do direito era na frente, tinha que só atravessar a rua. E eu disse, quer saber, eu tô num apartamento aqui perto da minha tia, né, na quadra de trás, eu vou agora que ainda é de dia, não vou deixar pra fazer as compras e de noite carregada pra casa. Compra de mercado, né, não é nem loja, tá, menina? Mercadinho. E eu lá escolhendo, fiz as compras. Quando eu fui sair do shopping, calma lá, eu tô treinando tanto, eu tô fazendo tudo errado, a minha chave de casa tá dentro da minha bolsa, e nós sabemos que bolsa de mulher é um buraco negro, só a gente se acha lá dentro. Eu disse, não, calma lá. Fone de ouvido, eu não consigo ouvir a aproximação de alguém, porque eu tô ouvindo som alto. Não, peraí. Tirei o fone, guardei meu celular, fiquei só com a chave na mão, botei todas as compras no meu braço fraco, né, porque se eu tivesse que fazer alguma coisa, ia ser com a minha mão forte, que eu sou destra. Aí fui saindo. E olhar para trás, porque a gente acaba ficando com esse hábito aqui e a gente perde o hábito de olhar ao redor, né?
E eu dei só aquela olhadinha pra trás, que ninguém caminha olhando pra trás o tempo inteiro. Uma pessoa maluca. Aí eu olhei assim pra trás, 2 meninos saíram numa praça atrás do shopping. E eu, já acendeu uma luzinha, né? E eu, se eles seguirem reto ali na rua, beleza. Se eles dobrarem aqui, eu já vou me antenar. Olhei, eles dobraram na minha direção. Eu, ai, caramba, não tem nenhum comércio aqui, é só residencial. Não vai dar bom isso aí. Quando eu olhei de novo, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar, vou pagar pra ver se eles vão me assaltar ou não. Meninas, de salto, trajada de advogada, que eu digo roupinha de advogada, de vestidinho, tubinho. Eu virei em perna, mas eu saí correndo. Vocês não imaginam. Quando eu olhei pra trás, eles também começaram a correr atrás de Eu mim. ia perguntar, eles correram atrás de ti. Graças a Deus que eles estavam de chinelo, então foi salto contra chinelo e eu ganhei. Salto venceu. Yes! Passei o tag no portão e chutei o portão, ele fechou. No que o portão fechou, eles passaram. Essa foi por pouco, né, loirinha? E voltaram pra praça. Gurias. Eu tremia, mas eu tremia. Eu não sei quem tava. Eu tremia de nervosa e depois o Uber de brabo, porque eu chamei ele pra fazer meia quadra pra eu poder entrar no shopping de novo, né? Porque eu não fui mais a pé. Eu fiquei com muito medo. E isso eu escapei porque eu já tava atenta. Porque a Fabiana, antes do treinamento, ia estar, com fonezinho, olhando pro celular, e eu ia tomar um tapão, não ia saber onde ia parar. É aí a importância que a gente vê na questão da mudança de mentalidade, né? A mentalidade de sobrevivência mesmo. Você está atento. Inclusive, tem muitas situações de crimes que são comuns, né? Versus as ações preventivas que a gente pode ter, né? Ao entrar na garagem, né? Que isso acontece muito. Enfim, entrar e sair do carro, né? O carro tá estacionado numa rua sem ninguém. Letícia, o contato com esse universo acabou mudando sua forma de comportamento também, né? Quais são as ações assim que você tem no seu dia a dia que já se tornou parte da Letícia? Muda para melhor, né? Você consegue prevenir situações que seriam talvez mais tristes, né? Então, eu já tinha um pouco como a Fabi disse, a mulher tem um sentido, né? Aguçado. Desde pequena a gente aprende a meio que tentar se defender ali, né? Então, quando eu era menor, eu lembro que eu vi uma moto fazendo a volta quando eu estava atravessando e corri para casa também. E realmente eles tinham feito o retorno porque eu estava a pé, né? Mas isso foi quando eu era mais jovem. Então já mostrava que eu era um pouco antenada a isso, né? E depois, meu Deus, depois que eu entrei pro clube de tiro e comecei a fazer os cursos, né? O Home Defense do Benê, né? Que é uma referência para nós aqui. Também em casa comecei a melhorar a visão, né? Por onde ir, o que fazer, né? Começa a planejar o planejamento, assim. E, sim, sempre quando eu chego em casa, olhar, né, ao redor, e é fato comprovado várias vezes por mim, que se tem 2, 3 no ponto de ônibus da esquina, ou conversando perto do poste, você passa devagarinho, encarando aquelas pessoas e faz a volta na quadra. Quando você volta, não tem mais ninguém, né? Então, inibe. Você se protege mais alguém, né? Teve uma situação que eu estava... eu saio de casa, fecho o portão, saio, né? Tal, e naquele dia... Sempre tem, né? Aquele dia... eu esqueci alguma coisa em casa, dei ré, buzinei para eu estava visitando meus pais, buzinei para a mãe, e ela foi me alcançar no portão, e eu estava parada do lado de fora. Naquele momento, os dois viraram a esquina e eu senti, né? O astral vem junto, né? Senti que aconteceu alguma coisa e comecei a falar alto. Ah, pai, então tá. E meu pai, a minha mãe já regalou os olhos também, que ela é bem antenada, né? E comecei a falar, daí ela já abriu o portão de novo e falei alto, então tá, pai. E o meu pai estava lá na porta, já veio também. E eu acho que eles desistiram. Passaram por mim e foram na minha vizinha que estava entrando no carro. Nossa. E roubaram o carro dela, né? Então, assim, eu não sei, eles desistiram de me abordar pela conduta de falar alto e gritar que tinha mais pessoas comigo e tal, né? E depois a mãe fechou o portão correndo e tal, mas infelizmente
A vizinha estava desatenta. Não, é o clássico, né? Eles vão na vítima mais fácil. Então você tem que se tornar uma vítima difícil, né? Exato. O mais difícil possível. Eu queria porque... ter aprendido isso quando a gente ia nas festas, assim, que via aqueles caras pegavam braço forte, assim, né? Hoje a gente sabe como se defender, né? Sim. E tal, que isso tudo o curso ensina, viu, meninas? Assim, a gente nunca vai derrubar um homem, né? Mas consegue se livrar para sair correndo, né? Talvez. Identificação, né, de comportamentos agressivos, desde o primeiro sinal, não precisa chegar, né, nas vias de fato. Tu vê uma alteração, tu vai sair daí, ou tu não vai te expor, tu não vai mais num lugar, então... Tu já tem a atitude preventiva antes de deixar que aquela ação aconteça, né? Exato. Inibe muito. E a maioria dos relatos, né, de quem sofre algum crime, diz assim, eu vi que a pessoa tava me olhando diferente, eu vi que tava vindo na minha direção. Eu, nessa do eu acho que estão vindo na minha direção, eu saio correndo. Melhor. Porque também é uma atitude preventiva, né? Não é um pensamento tático, uma atitude tática. Fugir também não é covardia. Na garagem do shopping, de noite, quando não tem mais carro, na garagem, aquela coisa, sai do cinema, né? Na última sessão. Filme de terror. Eu tenho uma mania de, quando eu vou entrar no carro, ele tá estacionado, eu dou uma voltinha aqui pro lado antes pra ver se não tem ninguém aqui, sei lá, abaixado aqui, eu cliquei pra abrir, alguém entrou na minha porta ali. Eu já olho, dou um geral ali antes de entrar, entro, já fecho, ligo e saio. Eu não fico ali, no celular e tal. Eu falo, então, podem me chamar de noiada, mas eu faço mesmo. E tem bastante gente que fala, nossa, Angélica, mas que paranoia. Eu assim, não, gente, muita coisa acontece. Mas não vem naturalmente na conduta de vocês. Exatamente. Porque não é uma coisa que a gente não se dá conta, não é pesado, né? É tão inserido na nossa rotina que a gente não sente essa loucura absurda. Eu lembro de ter colocado meu celular assim no carro, né? E botei pra filmar. Eu tava ouvindo música e super antenado com pessoas, carro, moto. Eu disse, meu Deus, como é que eu não fico louca? Porque o meu olho olhava pro retrovisor, né? Eu olhava pro lado pra ver se vinha alguém, olhava pra trás de novo e cantando. Aquilo não era pesado, eu nem me dei conta que eu já estava fazendo isso. De sentar sempre virado pra porta, nunca de costas pra porta, em lugares públicos, né? Então tem uma série de comportamentos aí que a gente acaba fazendo já de forma natural. Isso. E o bom se todas as mulheres, né, soubessem disso. E a importância, né? Tipo, entrar no carro, fechar a porta... Essa atitude... Né? Já evitei de entrar, assim, tipo, forçar a porta para entrar, né? Porque tava fechada, então... essas atitudes aí que acabam evitando uma ação que poderia ser muito, muito pior, né? Chegou aqui agora com a gente, temos... Olá, meninas, boa noite. Juliana Lopes, ela integra a Polícia Militar, é instrutora de tiro, de armamento em tiro, sinotécnica, especialista em balística e especialista em segurança de autoridades. Isso aí. É muita coisa aqui para uma mulher só. Dá um alô aí pra gente. Bom, olá, pessoal. Desculpa o atraso, mas aqui o trânsito e a função exigem bastante da gente, né? Também é um exercício de paciência, mas estamos aí. Com certeza. A gente está aqui batendo um papo sobre as mulheres num ambiente principalmente masculino. A gente está, enfim, falando sobre situações, sobre nossa trajetória. A Fabiana e a Letícia já contaram a trajetória dela. Eu gostaria que você contasse também, para contextualizar quem está nos ouvindo, como é que foi o seu primeiro contato com esse universo, como é que foi sua trajetória até aqui. Então, meu primeiro contato, na verdade, ele remonta antes da Polícia Militar. Então, eu já tinha algum tipo de contato, não era frequentadora assídua de estandes de tiro, mas já tinha, digamos assim, um certo conhecimento. A partir do momento que eu entrei na Polícia Militar, isso tornou-se a minha ferramenta de trabalho. E por ser uma ferramenta de trabalho, assim como qualquer profissão, você tem que se dedicar a ela, você tem que treinar. E ali surgiu uma paixão. E concomitantemente a esse surgimento dessa paixão, surgiu outra, que é o meu marido. o conhecido aí no mundo do tiro, a gente é conhecido como senhor e senhora Lopes. Dentro da instituição, eu sou a Major Lopes e ele é o Sargento Lopes. E ele me inseriu, eu acho que ele me afundou mais ainda nesse mundo, né? No bom sentido. Mas esse aprofundamento ele houve depois da relação com o meu marido, que ele já estava bastante tempo já na área da instrução de tiro, ele já estava iniciando no tiro prático e ele me levou para esse mundo. E desde então nunca mais saí, participei de alguns campeonatos, já consegui reunir alguns títulos e a partir disso eu comecei a fazer disso um modo de vida. Não só para
para poder em questões ali de segurança, poder me aprimorar, poder salvaguardar a vida da população ao qual eu jurei, né, defender, mas também para fazer isso como uma maneira de resgatar vidas, no caso das mulheres, né? No meu caso, eu me dediquei ao tiro para mulheres, através do curso Guns and Girls. Aliás, a propósito, eu quero fazer um parêntese aí para mandar um beijão para a Geise, que é a Geise Vogel, que é a minha grande parceira aí da Guns and Girls, que é digamos assim, um projeto de bastante vulto, né, nessa parte aí do armamento e tiro, principalmente voltado do tiro para mulheres. Isso daí, ele tomou uma proporção que eu não imaginava. As mulheres têm vindo cada vez mais para o mundo do tiro, não só por causa desse curso, mas elas começaram a se atentar para o que estava acontecendo, assim, da mesma forma como faz a Fabiana dentro do nicho dela, a própria Lê, vocês da Invictus também. E eu tenho também caminhado junto com vocês aí nessa questão das mulheres, da inserção das mulheres no mundo do tiro. E é um mundo que é apaixonante, não tem o que dizer, né? Eu sou extremamente apaixonada, isso não está só na pele, não, está no meu coração, está na minha alma. E, enfim, eu gosto muito do que faço, quero que as mulheres venham cada vez mais para o mundo do tiro, se dediquem, se profissionalizem, porque é uma área bastante interessante aí para a gente explorar. E, inclusive, a gente consegue fazer uma ligação aí, né, com o direito das armas com o direito das mulheres também, né? Porque as mulheres têm esse direito de se defender a vida, né? Então, como é que a gente consegue, assim, por que o direito às armas é o direito das mulheres? Assim como para os homens, né, todo mundo tem direito a cuidar da sua própria segurança. Isso não é só um dever do Estado, mas também de todo e qualquer cidadão. Então, as mulheres, eu acho que a gente está vivendo, né, o mundo que a gente está vivendo hoje, ele está exigindo que a gente crie alguma maneira de poder nos defender, né? As armas de fogo, elas não vêm somente hoje, né? Elas não vêm somente para garantir a nossa segurança. Elas vêm também para nos mostrar, através do esporte, que isso também pode ser sinônimo de vida e saúde. A questão do direito ao porte de arma, ele deveria ser garantido a todos, né, no território nacional. Infelizmente, eu não sei, por questões políticas, por questões culturais, talvez a gente não tenha tanto. Mas eu acho que a gente deveria de lutar por isso. Porque da mesma forma como nós temos um carro para andar, um micro-ondas para usar dentro de casa, uma faca para cortar, né, os alimentos do dia a dia, eu acho que nada mais justo que a gente também poder ter acesso às armas. E a gente está construindo uma cultura diferente, a gente está começando a educar as pessoas de forma diferente para o uso das armas de fogo. Não é porque esse ou aquele começou a falar sobre armas de fogo que a gente, ou dar uma conotação, de repente, talvez essa pessoa tenha sido incompreendida quando ela começou a fomentar o uso das armas de fogo pela população brasileira, mas isso não foi com o intuito de aumentar a violência, muito pelo contrário. Quando você puxa uma responsabilidade como essa de você portar uma arma de fogo, você é obrigado por lei a você se capacitar. Então, não é simplesmente jogar arma na mão de alguém, ou da mesma forma como os veículos são colocados nas mãos das pessoas não habilitadas, o que tem bastante por aí. Mas a gente tem leis mais rigorosas para tratar das questões relacionadas à arma de fogo. Se eu ando com um veículo e eu sou pego sem carteira, eu não tenho meu direito à liberdade cerceado. Mas o porte de arma de fogo, sim. Digamos até... Hoje talvez nem mais tanto, né? Questão da flexibilização e tal, mas a gente tem a possibilidade de ser preso por isso. E com relação aos veículos, não. Mas, poxa, um veículo mata tanto quanto uma arma de fogo. Uma arma de fogo nem tanto. Mas isso deveria ser um direito de todos, sim. Não só das mulheres, mas dos homens também, em geral. Isso depende da pessoa que está ali atrás, né? Se a pessoa está motivada a isso, a pessoa quer fazer isso, ela vai fazer independente da ferramenta. Que ela tiver na mão. Exatamente. O marido, aquele que imobilizou a esposa, ele era bem maior que ela. Na minha cidade, gente, 38 mil habitantes.
ele arrancou a orelha, aqui arrancou a bochecha, a unha, mordendo. Ele precisou de algum instrumento. Não. Alguém falou, tirou os dentes dele pra não morder. Eu adoraria. E, Ainda não. lembrando que a gente está falando de armas legais, legalizadas, né? Então, é outra responsabilidade também, não são essas armas ilegais que entram a milhões aí nas nossas fronteiras, né? E abastecem Exatamente, criminosos. Nós somos de pessoas... calibres que a gente não tem acesso, mas que chegam Sim, nas mãos dos bandidos, né? A gente até sabe, entende como entra, né? Mas não entende. Por um plim, passe de mágica, todas as armas estão lá. Mas nós, né, atiradores esportivos e pessoal que treina com arma de fogo legalizada, jamais deve ser comparado com essas pessoas que têm armas ilegais. Então, é isso. E direito a se defender é um direito natural de todos, né? E deixar claro também, né, meninas, que eu acho que todas nós aqui, todas as pessoas com mínimo de discernimento querem o quê? Um país conseguir ter segurança, tu caminhar tranquilo na rua sem ficar com medo o tempo inteiro, sem ter que trocar o teu roteiro ou trocar um horário de voo para não chegar e ter que cruzar tal rua, tal hora da noite. Então, ninguém quer isso. Não é porque a gente diz que defende, e eu também concordo que todo cidadão devia ter o direito ao porte, não é porque a gente defende esse direito, porque já muita coisa deu errado e hoje a gente precisa da arma de fogo para se defender, que a gente não incentive melhores escolas, mais cursos profissionalizantes. Uma coisa não anula a outra. Não, mas gerações já ficaram né? estragadas, né? E a gente tem que se defender desses que já estão aqui. Investir em educação lá no início. Então, não é uma coisa anula a outra, a gente está brigando, não. Ninguém quer bang, ninguém quer guerra, ninguém quer usar arma. Quem aqui quer usar arma de fogo, a não ser competindo, brincando no clube? Ninguém quer. Ninguém quer. Então, isso que a gente tem que quebrar esse paradigma, sabe? Não é essa bandeira que nenhum atirador tem. Das pessoas que eu conheço, a gente conhece bastante gente nesse mundo, graças a Deus. Ninguém quer isso. Então, as pessoas têm que parar um pouquinho de comprar um discursinho pronto, de repostar um textinho, ou quando pegam um trecho e tiram, né, até do podcast e fica lá. É um absurdo, isso não tem cabimento. A gente defende a liberdade individual. Se a pessoa quer se defender, ter o direito de se defender, ela pode, ela tem o direito a isso. Se ela não quiser, tudo bem, ela fica lá sem a arma dela e vive a vida dela, mas eu quero poder me defender. Até porque quando a gente fala sobre um assunto que vai ter uma repercussão geral, não dá pra olhar só pro seu umbigo, né? Vocês moram num estado maravilhoso, né? A gente brincou lá embaixo, antes é outro país, a segurança de Santa Catarina. Daí eu moro numa cidade pequena, com a polícia também excelente, polícia militar, polícia civil excelente, monitoramento por tudo. Só que não dá pra gente só pensar nisso. Eu tô morando aí, tem uma delegacia a 3 quadras da minha casa, o batalhão da polícia militar a 5 quadras da minha casa, tudo ali pertinho e viatura sempre ali ao redor. Mas agora eu vou... Não, e aí É. eu vou defender que o cidadão não precisa ter arma de fogo porque tem polícia. E a minha amiga que mora 20 minutos do centro da cidade porque mora lá no interior e vai sozinha? Quem que vai defender ela? Não tem como ter polícia para todo mundo. Então, quando as pessoas numa cidade, numa situação privilegiada por segurança, ou porque mora num condomínio fechado, ou porque tem carro blindado, eles não podem decidir esquecendo da realidade da maioria das pessoas. Sim. Então, essas mulheres que estão vulneráveis porque não podem mais usar arma de fogo, que não podem mais circular com a sua arma do seu local de trabalho até essa casa, que antes elas podiam, né? O tal do porta-abacaxi, que falavam mal, hoje a gente já está com saudade dele, né? Eu disse, então, a gente tem que parar e pensar na situação da maioria das pessoas. Principalmente em área rural, né? Aqui Exato. a gente tem muita área rural e o pessoal fica lá isolado, né? Longe do centro do município, né? Muito escuro à noite. E tem não pega cansado internet. pela violência, né? Até na tua região ali. Sim. Um crime que chocou recentemente justamente por isso, porque os bandidos saíram aí de um certo ponto, passaram por Antônio Carlos e ali fizeram a barbaridade, mataram 2 pessoas para pegar o carro, invadiram as casas, para pegar o carro, para roubar o que pudesse, para poder sair, empreender fuga e continuar perpetrando crimes. E era um lugar ermo, só tem uma viatura ali. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, o fato de você dar essa oportunidade para o cidadão comum ter um meio para se defender, isso daí não quer dizer, não vai igualá-lo à condição de bandido. Muito pelo contrário, né? Como eu disse, a responsabilidade de você ter uma arma de fogo, ela aumenta. E ela aumenta em todos os sentidos, de capacitação, de andar no caminho da retidão, de
respeitar as leis. Então, na verdade, a gente teve um aumento considerável das armas de fogo a partir do momento em que houve essa flexibilização, mas, em contrapartida, nós também tivemos um aumento considerável também dos crimes. Isso eu posso ver dentro, né, da minha profissão. Apesar de não atuar mais na rua, eu acompanho os grupos, né, policiais e eu percebi essa diminuição. Então, isso daí é importante a gente poder assegurar esse direito a todos. Mais armas na mão do cidadão de bem, Menos crimes. menor a criminalidade. E é chocante e até desagradável de falar, né? Porque o tempo que eu trabalho fornecendo treinamento para mulheres nesse Brasil inteiro, só 3 turmas, meninas, de todas que a gente deu aula, todas. E estou falando até de turmas mistas, nem só onde tinha uma mulher dentro de uma sala de aula do nosso curso. Eu recebi um relato de alguma menina que tinha sido estuprada, de alguma aluna. E o nosso nicho é desse tamanho aqui. Toda turma tem. Então, é uma cifra negra, é um número que a gente não tem como... E ninguém quer falar sobre o assunto, porque quando é um assunto desagradável, não posso nem ouvir falar. Não, vamos pensar em outra coisa agora. Falei, Bena, já vem tu com esse papo de novo. Sempre E é o que vai fazer também com que a cultura permaneça nos próximos anos e assim ela continue até o ponto de que não vai ser mais o governo que vai influenciar isso. Não, a cultura vai estar tão enraizada na vida das pessoas e nas famílias que vai ser independente desse tipo de coisa. Eu acho que já tem, né? Nós temos essa cultura já. Aqui, pelo menos no estado, tem bem enraizado. Aqui em Santa Catarina é bem forte. Os outros estados, eu creio que também Rio Grande do Sul, Paraná, pelo menos nos interiores, tem essa cultura enraizada mesmo. Só a gente teve 20 anos aí de uma campanha desarmamentista, né, e tal. São gerações que cresceram com esse preconceito. Uma época não podia nem ter arminha de brinquedo para vender nas lojas, lembra? Não, hoje também não pode. Era proibido, né? Hoje de aguinha. Mas, não. Nem aquela de aguinha podia. Não, aquela de espoleta eu tive também, mas de não. espoleta, Infelizmente, nem de brinquedo mais você encontra. Que não sejam essas Nerfs, assim, bem coloridos. Aquela coisa colorida. Mas numa época, né? Nem as Nerfs. As que se aproximam do real, elas não existem mais. Pode procurar. Para as crianças brincarem de bang-bang, né, na rua. Então, assim, são coisas que são práticas que vão sendo retiradas do nosso cotidiano e que nós não nos damos conta. E é da mesma forma como eles fazem isso para poder retirar, eles também fazem para inserir, né, certas culturas, como essa de condenar o uso da arma de fogo. Né? Colocar a mulher também em certas situações, assim, colocarem em certos... a tomarem certas posições na sociedade devido à maneira como elas são incentivadas, né? Como elas são forjadas desde pequenas a se portar de certas maneiras, ou dessa ou não dessa. Né? Mas, enfim, isso daí é a questão dessa criação cultural depende muito da gente. Por mais que digam não às armas, por mais que criem campanhas de desarmamento, a paixão vai continuar aqui. E a forma de nós encantarmos as pessoas para esse mundo vai continuar aqui. A gente vai continuar trabalhando para isso, queiram ou não. Porque nós temos isso como uma maneira de educar a população. É uma maneira didática que a gente tem de educar a população. E a educação abre portas, ela leva a muitos lugares. Então, que seja iniciado através das armas de fogo. E eu sempre acabo com a história do Bang Bang, né, contando que o meu pai comprou o revólver dele na Mesbla. Eu tenho um recibo para mostrar. Que máximo, da compra. E hoje ele é meu. Eu tenho com o maior carinho. Então, não tinha Bang Bang, né? Então, assim, a gente tem isso, né? É só resgatar e tirar o preconceito, né? Que foi criado ao longo desses anos aí. Foram muitos anos, né? Colocando na mente de toda a população essa questão do preconceito. A arma tira sozinha, aquela coisa assim, né? Olhou, o problema é a arma, não é a pessoa que tá ali manuseando a arma, né? Então, são muitos anos com isso aí sendo incutido na mente das pessoas, da população, da sociedade. E agora a gente vem fazendo esse trabalho aí há alguns anos que já melhorou bastante. A gente vê a quantidade de mulheres nesse segmento que não para de crescer, né? Esses dias eu até procurei números referente a isso, eu não consegui encontrar números
fiéis, assim, ao percentual de crescimento de mulher nesse segmento, mas a gente nota... É visível. A gente visível. nota Nos Estados Unidos foi 103% ano passado, Olha só. de aumento. É excelente, né? Excelente. E esse é o trabalho que a gente tem que continuar fazendo, né? As mulheres, elas podem, elas devem se defender, elas devem ter esse direito, né? Devem saber, devem ter esse comportamento, né? Juliana, conta pra gente, você tá na Polícia Militar, né? Que também é um ambiente predominantemente masculino, né? Uhum. Como é que é o fato de você ser mulher, né? Numa corporação muito masculina, ela é bem hierarquizada, né? Como é que foi? Meu Deus. Na verdade, assim, eu sempre tive bastante convivência com os homens, porque os primos, a maioria deles eram homens, né? Meu irmão, as minhas irmãs já estavam trabalhando, já eram um pouco mais velhas do que eu, então a gente não teve aquele convívio mais próximo e eu tive mais com os meus primos. Então, digamos, foi mais fácil entender esse mundo masculino. Mas eu confesso, assim, que foi desafiador, ainda é desafiador. Mas estamos caminhando para algo bom. Eu soube, um passarinho verde me contou, que vai ter uma inclusão maior de mulheres na Polícia Militar de Santa Catarina. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. Né? Então, mulherada, se preparem. Assumiu no batalhão, já teve, né? No dia anteontem, na segunda-feira, teve a assunção da Major Clarissa, né, que assumiu o comando do 22º Batalhão. Que legal. Foi inédito aqui na Grande Florianópolis. Nenhuma mulher tinha assumido tal cargo de tão grande importância. E eu sei que também é um desafio para ela. Né? Gostaria também de ter a oportunidade que ela teve, né, de também conseguir comandar um batalhão, principalmente nessa região aqui. É bastante desafiador também. Imagino. Mas eu vou te falar, assim, tirando essas questões, para mim foi difícil, talvez, ser aceita, digamos, de uma forma mais profissional dentro da instituição. A mulher, ela é bem aceita dentro da polícia, mas para fazer coisa de mulher. Uhum. Então, eu acho errado isso. Não que tenha, digamos assim, cargos já previamente definidos que têm que ser ocupados por homens ou por mulheres. Ambos têm capacidade para fazer parte, né, de qualquer setor dentro da Polícia Militar. Mas eu tive essa dificuldade, eu vi bastante resistência. Mas hoje eu compreendo que isso está mais atrelado à questão da sua capacitação do que ao sexo. Então, apesar de... isso me abriu muito, porque eu acho que esse vitimismo que apresenta-se a gente, para nós podermos justificar, né, digamos assim, essa falta de colaboração, de poder nos ajudar a nos inserir em certos setores, mas eu percebi que isso daí não era só um privilégio meu, não. Isso daí, na verdade, todo mundo sofre o mesmo tipo de preconceito dentro da instituição quando você se destaca. Qualquer ambiente, seja dentro da Polícia Militar, dentro de empresas privadas, Polícia Civil, Polícia Penal, sempre a gente vai esbarrar com o ego. Vira vitrine, então, né? Na verdade, eu acho que até a questão, hoje se fala muito no preconceito contra a mulher, o Dia Internacional da Mulher, realmente, que nós fomos, de alguma forma, digamos, diminuídas com o passar do tempo, até pode ser, mas foi também um pouco culpa da questão evolutiva da mulher, porque nós éramos, na verdade, na nossa evolução, a gente era mais encerrada dentro das cavernas ou dentro do habitat ali da família, para cuidar da prole e para ficar cuidando da casa enquanto o homem saía para caçar. Uhum. Só que nessa de sair para caçar, o homem garantia o sustento, mas também garantia uma socialização com o pessoal de fora. E a mulher não tinha essa socialização. Então, as mulheres começaram a socializar bem depois dos homens. Só que os homens já tinham aquela coisa da compreensão, da empatia, de se ajudar. E as mulheres não. As mulheres, na verdade, elas tinham a competitividade bastante arraigada na sua essência, porque nós tínhamos que competir com outras mulheres em questão de beleza, em questão de capacidade, para ver se conseguia fazer mais afazeres, cuidar dos afazeres da casa e tal, ou cuidar muito melhor dos seus filhos, ou ser uma boa parideira, né, de dar bastante filhos, né, para
para a família e tal. Então, nós ficamos nessa competitividade entre nós mesmos, né? Isso daí remonta à história. Mas hoje a gente já está buscando o nosso lugar ao sol. Só que hoje a gente esbarra nas mesmas questões que também atrapalham em muitos homens, que é a questão do ego. O ego hoje, ele separa nações. Então, não é simplesmente somente um privilégio entre os sexos. Isso é para tudo. Isso seja aqui dentro dessa sala, seja fora, todo mundo carrega um pouquinho do seu ego e quer fazer com que ele predomine ou prevaleça. É uma questão de sobrevivência. A gente age por instinto. Então, hoje, eu vejo essa questão do problema da mulher dentro da instituição, eu abri a minha mente em compreender que isso é só uma questão ligada à sobrevivência do ser humano, a lei do mais forte. A gente pode estar, digamos assim, sermos um pouco mais frágeis, né, com relação à nossa fisiologia, assim. mas a nossa capacidade é um pouco maior. Eu penso que é um pouco maior, né? Desculpem-me os homens, mas a nossa capacidade, talvez, de resiliência, de multifunção, de inteligência, de sensibilidade acima de tudo, talvez hoje, na questão de tomada de decisão, nos coloque num patamar um pouquinho mais acima, porque a gente tem sensibilidade. Então, essa sensibilidade é que nos leva mais longe. Porque os homens, eles agem meio que por impulso e tal, mas enfim. A gente usa mais o coração. E é isso que nos diferencia, e é isso hoje que eu tenho em mente e quero falar para outras mulheres que estão inseridas. Eu falei hoje de manhã na Guarda Municipal, para as mulheres, o segredo da mulher, né, dentro das instituições policiais. Qual é o segredo da mulher de sucesso nas instituições policiais? O segredo é manter o equilíbrio. O segredo é saber que todo mundo está passando pela mesma situação que você, com as mesmas dificuldades, cada um dentro da sua, digamos assim, da sua capacidade. Então, o que a gente tem que fazer? Estudar cada vez mais e, como já dizia Bruce Lee, e ser como um rio. A gente tem que desviar dos percalços, das barreiras da nossa vida e seguir em frente sempre. Se não deu certo em alguma coisa, como eu já tive várias portas fechadas dentro da PM, mas isso me levou, me impulsionou para seguir em frente e continuar me capacitando, me especializando. Se hoje eu não consigo fazer alguma coisa, porque a gente entra com bastante, digamos assim, bastante vontade de mudar o mundo quando a gente entra nas instituições policiais. E quando a gente entra com essa sede, a gente se frustra um pouco, porque a gente não muda o mundo dentro das instituições policiais. A gente muda o mundo dentro de casa. A gente muda o mundo a partir do momento que você decide mudar alguma coisa dentro de si. E a gente só consegue isso como? Através da educação. E é isso que a gente tem que fazer, é isso que eu faço. Tenho os meus desafios dentro da minha instituição, mas eu sigo em frente me capacitando e fazendo fora aquilo que eu não consigo fazer dentro da instituição. Excelente. Eu não quis interromper, porque foi, assim, uma aula agora a sua frase. Mas vou pedir pro pessoal aí aumentar a temperatura do ar, que eu tô tremendo aqui de frio. Não, mas o que você falou, assim, se encaixa perfeitamente em diversas situações, assim, né, da vida da mulher, né? Tanto nas instituições quanto nas empresas privadas, né? É impressionante, realmente. Eu escutei um podcast esses dias, essa semana, indo trabalhar, que é um podcast voltado para mulheres, e falava sobre a questão de a mulher acabar duvidando de si mesma. Por quê? O meio vai ter um monte de gente com aquela questão do ego que vai já colocar você para duvidar de si mesma. Eles vão fazer isso de propósito para você duvidar de si mesma. E aí você acaba tendo que ter muita inteligência emocional, tendo que ter muita resiliência, muita persistência e muito foco no que você quer, para você continuar seguindo o seu caminho, tendo o desenvolvimento do que você precisa para alcançar, e alcançar isso com o seu trabalho, com o seu mérito, né? Sem deixar que essas barreiras invisíveis desse preconceito, dessa dúvida que é incutida na nossa mente mesmo sem a gente querer, né? Isso acontece, sem deixar que isso nos trave, né? Nos freie, e que a gente continue em busca, que a gente conquiste o nosso espaço, seja onde a gente estiver atuando, né? A Ju é uma referência para nós aqui no estado Com e talvez certeza. no país também, né, Ju? Você também, além de ser da corporação, que é um orgulho para nós,
medalhista, né? Do IPSC, também dos campeonatos, tá Hoje a gente só faz bombando. fiasco. Não, Mentira! Eu encontrei ela lá no sul. não, a Ju, meu Deus. Então, Conta pra gente do IPSC, do esporte, a questão da arma mais voltada pro esporte. Chegou no ponto que eu gosto de falar disso. Vamos lá. Gente, assim, ó, é uma coisa desafiadora de um tanto que vocês não têm noção. Porque quando você pega uma arma e você se propõe a competir, o sentimento de competitividade, ele te arrasta para um mundo maravilhoso que você começa a perceber o mundo de uma forma diferente. O IPSC, ele tem essa pegada, assim, de velocidade, de potência, mas como é que a gente faz para chegar nisso? Como é que a gente faz para ter excelência? Porque a gente vê as pessoas atirando rápido naquelas pistas, a gente acha assim, poxa, é fácil demais, eu faço também. Não faz não. Não faz não, meu bem. Meu bem, se você não treinar, se você não tiver tudo isso que a gente está falando aqui agora, se você não tiver controle emocional, se você não tiver resiliência, paciência e ter disciplina, meu querido, você não vai a lugar nenhum. só vai dar miss. Só vai dar miss. Então você vai se frustrar, você vai falar mal de todo mundo pensando assim, isso daí não serve pra mim, porque não sei o quê. Não, serve sim. Ou de quê, né? Não, Deus o livre. É um esporte totalmente seguro. Eu encontrei no IPSC uma forma de eu superar os meus limites e fazer com que as pessoas também aprendam a superar os seus. Porque eu entrei no esporte, a minha compleição física ela é pequena, eu sou uma pessoa pequena, né? Claro, estou dentro do padrão brasileiro, estou com 1,60 m ali, tudo bem, mas assim, eu não fui forjada para isso, eu não comecei isso desde criança, né? Como às vezes as crianças hoje elas estão começando no esporte, qualquer esporte, né? Com 3 anos, 2 anos, não sei o quê. Mas eu tenho as minhas limitações, porque eu não fui forjada para isso, eu não tenho um porte atlético, eu não tenho, digamos assim, uma rotina de um atleta, de cuidar da saúde, de cuidar da mente, de cuidar do shape, mas eu tento de alguma forma tirar proveito disso. E quando eu vou, quer ver, gente, coisa mais boa que tem é tu ir num campeonato e fracassar. É a melhor coisa do mundo. O sentimento de fracasso, ele te empurra de uma forma, porque daí você começa a tomar vergonha na cara e diz assim, olha, se eu fiz isso daqui, foi porque eu não treino. Foi porque eu não me dediquei. Então eu tenho que me dedicar. E para isso é tudo na vida. Se alguma coisa saiu errado na tua vida, pode ter certeza. Não é, porque Deus não quis. Não, negativo, porque você não se dedicou. A responsabilidade é sua. Exatamente. Exato. Seja Exato. responsável. Assuma os seus erros. Eu assumo os meus. Eu não tenho treinado tanto quanto deveria. E a gente corre nesse PC, né? Bastante. Então, Mais o nervosismo, a atenção, a apreensão. Nossa, quando tudo... faz aquele eu não tô nem competindo, meu coração já acelera. Nossa, menina. É muito legal, não, muito bom. aquele bip ali, ele realmente ele te eleva. Ele starta alguma coisa surreal ele te ali, tira né? do corpo. É uma Você Ferrari, vai de começa- 0 a 100 no segundo. Vai, porque a adrenalina é muito grande. Mas sabe o que eu achei, Ju? Apesar de vocês estarem competindo, os atleta contra atleta, equipe contra equipe, eu achei um companheirismo, uma solidariedade entre os atletas. Eu nunca tinha ido numa competição. Eu fiz uma brincadeirinha aí com o time da Glock e tal, mas eu nunca tinha presenciado essa etapa do brasileiro. Para mim foi surpreendente, sabe? Eu achei que fosse ser uma coisa mais acirrada, mas eu vi os atletas indo e um trocando informação com o outro e saber que aquele milésimo de segundo um vai passar na frente do outro. Não, o meio Eu ambiente comecei é muito por, bom. eu Aham. comecei por esse aqui, mas agora eu tô pensando, devia ter começado por lá. Cuidado que ali tá liso. É estratégia. Exato. Uma equipe por que falando que com a ele, outra. por que que ele chamou atenção? Por que que não deu, né? Fica Não, eu discutindo. achei isso sensacional, sabe? Não senti uma rivalidade. Parece que tá todo mundo... Claro, todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer mas ganhar, É um mas não- ambiente bom. Muito, Mas não é uma rivalidade saudável, não é uma coisa assim, somos inimigos. Eu não senti isso. E Não, aqui- não é lá. igual futebol, não. Ninguém quebra a canela de ninguém. E aqui em Santa Catarina a gente bateu o recorde de inscrição, né, no campeonato. Ano passado já bateu o recorde, né? Então, bem satisfatório. Cada vez tem mais pessoas, né, entrando para esse mundo. Então, Eu fiquei encantada. Encantada. Eu ia Excelente. ter que comer muito feijão com arroz. Não pensa assim, não. Não, muito pelo Não, contrário. eu já pensei, todo ou eu vou mundo- ser rápido ou eu vou acertar o alvo. Os dois juntos, gente, é Dá, muito difícil. dá. É muito difícil. Dá, tem que vai treinar. do costume. Esse é o costume. Porque, na verdade, quando você inicia no esporte, tudo tem uma progressão. Né? Ninguém vai lá tirar uma carta de trânsito ali, de carro. Ninguém vai tirar e vai sair dirigindo, né, que nem um piloto profissional.
Tudo passa por um progresso. Esse progresso é você que vai Tem que ir ditar. atrás. tem Você ir que atrás. vai ditar a tua progressão. Com relação à rivalidade, ela existe dentro do mundo do tiro. Mas ela não é tão evidente, né? Isso não salta aos olhos das pessoas que estão assistindo e é realmente um ambiente mais amistoso, porque a gente se preocupa muito com a segurança do local. Então, eu não posso simplesmente deixar de te dar um toque, de fazer alguma coisa, de fazer você ter uma melhor performance, porque isso vai se refletir na segurança De todos. de todos ali. Então, às vezes... É um ambiente É um ambiente que a gente tem. comum, né? Aberto. O que a gente não tem ali, a diferença dos outros esportes é porque a gente não tem torcida organizada, né? A gente não tem nada disso, graças a Deus. E essa rivalidade, ela se restringe ao momento do toque do bip. Somente. Quando a gente sai da pista, a gente pode sair chateado porque fez uma coisa errada ou não, mas a gente volta, digamos assim, a sorrir quando a gente encontra uma pessoa, poxa, eu também fui mal, cara, então Tamo junto. essa empatia, Vamos treinar mais, vamos. vamos treinar, vamos fazer, e essa troca de experiência, ela leva a isso. E as pessoas, elas estão preocupadas justamente com a progressão do coleguinha, porque é isso que faz girar o esporte. Se eu esconder o jogo, se Jaime Saldanha, que é o número 1 do mundo, né? Se ele tivesse escondido o jogo, ele não teria forjado tantos atletas de peso como nós temos hoje. A gente não teria elevado o nosso nível. Então, essa troca ela ajuda a fomentar o esporte. E todo mundo tem essa consciência. A questão de participar das pistas, de ser rápido ou não, você tem que participar, você tem que ir para saber, você tem que experimentar. Porque isso vai acender em ti necessidades. Não precisa começar no campeonato, né? Já vai Não, no clube, faz vai o seu no clube. IPSC do clube, né? clube Toda tem. semana tem, cada um Exatamente. num dia. Até já aproveito o gancho para fazer o convite. Todo sábado de manhã, às 10 horas, nós temos as pistas de PSC aqui. Se você não quiser vir atirar, pelo menos vem ver, vem conhecer. Até para você formar a sua opinião com relação ao esporte. Ou até mesmo aquelas pessoas que, de repente, querem estudar sobre o assunto, venham estudar a gente. Nós somos excelentes artistas. E tem outras modalidades também, E tem né, as outras Ju? também. Tem o TDT, né? Tem várias. Tem Tem vários IDSC, nichos. então. Vários nichos para se explorar e também outras modalidades, como tirar o prato, que daí não é o caso aqui, né? Mas que também existe e também merece, né, o seu destaque. É da minha região. Na minha região só tem prato. Mais prato. Não tem pista de IPSC. Prato bem é difícil. legal, né? Quem sabe, legal. né? E Fica a também sugestão é um ambiente bem familiar também. Bem familiar. Tem Eu vou te Bem falar que muitas esse é meu sonho, eu famílias, nunca né? tirar o prato. E eu te confesso que eu tenho um sonho. É E legal. eu falo isso para todo mundo, que o meu sonho é fazer um dia de tirar o prato. De Ah. aprender como é que é. Eu dei 3 disparos. Eu- Errei os 3. Eu dei um tiro em um prato. Eu acertei. Eu só nasceu uma Não, coisa, né? eu tenho O talento um tava lá. Eu atirei poucas vezes Depois também. eu não atirei mais, porque vai que erra, daí vão dizer que era sorte Eu principiante. quero sair alta. É. Deixa Atirei sair, poucas campeã. vezes em Acertei, prato, deu. mas quando o instrutor ficou do meu lado, falou faz assim, assim, assado pra guiar e tal, aí acertei. Ah, não. Eu pra mim, É ninguém a só me técnica. largaram, ó. Vai lançar o prato e tu Não, atira. Ótimo. tudo tem uma técnica. Então, se atirar, vou atirar no prato. Não, é a técnica do tiro ao prato. E o né? mais bacana de testar, treinar um esporte ou tentar ingressar num esporte é bem isso que a Ju falou. Eu olhava vocês fazendo pista de PSC, meu Deus, deve ser muito legal, né? Atirar, daí toca o bip, já dá aquele susto, eu já esqueci que eu tinha que ir, né? Daí vai, daí atirei, como é que vocês fazem isso? A sensação que eu tinha, quando o atleta, né, era o Gui Kleime, ele passou a pista, explicou pra mim e pra Lu Peixoto, tá, agora é a vez, fez a pista, agora é minha vez. Eu tava assim, que nem um coelhinho louco, né, faceirinha. Tocou o bip, eu já não abri a porta, já não me lembrava que alvo que eu tinha que atirar primeiro, que eu tinha treinado, feito... Como é aquele ensaio que vocês fazem sem arma? A walkthrough. Walkthrough. E eu já fiz tudo diferente do que eu tinha. Meu Deus. Aí tem um que tem o tiro embaixo, tem que agachar, né? Sim, eu Tá disse, escondido. quem faz? Quando tu vê alguém fazendo uma coisa que parece ser fácil, que a pessoa é muito boa, e vocês são excelentes, né? Exatamente. Porque eu via vocês atirando e eu sei que é muito difícil. Vendo elas fazer, pra elas é tão Caramba. simples, parece, né? Vai lá Aí e eu faz, fui mal, e o cara faz- já tá no primeiro alvo ainda. Eu achei faz uma sensacional. naturalidade que a gente olha, não, parece ser fácil. Elas fazem de forma tão natural. Não, São não é assim. ótimas no que É fazem. muito treino. Não, muito treino. excelente.
Meninas, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse um recado aqui para as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Uma mensagem para elas mesmo. Começa pela Ju. Eu? Pode começar. Então, vamos deixar uma mensagem para as mulheres que querem conhecer o mundo do tiro esportivo, ou ter uma arma em casa para sua defesa pessoal, que isso é possível, você ir atrás disso, né? Para quem não tem, eu conheço até mulheres de atiradores que não sabem mexer com a arma que tem em casa, então saibam mexer com o que vocês têm em casa também, né? Quem ainda não foi fazer os cursos, né? A gente precisa fazer cursos, precisa estar qualificada para mexer com o armamento. Então, é um esporte maravilhoso, como a gente diz, ou tu ama, ou tu não gosta, ou tu não vai gostar mesmo, vai lá só para assistir, enfim, para curtir, né? Vai respeitar aquilo porque foi conhecer. Às vezes tem um preconceito porque não conhece, nunca foi num clube. Então, vai lá, né? Importa, você pode ir lá conhecer, vai com alguém, com um amigo que você saiba que já vai, né? Para entender o que é esse mundo do tiro, né? E tirar o preconceito também da arma de fogo, né? E aprender também a conviver com as pessoas de bem que praticam esse tiro esportivo e que que querem ter o direito à legítima defesa, ter seu armamento em casa para a defesa da sua família, dos seus entes queridos, né? Do seu patrimônio. Então, é muito gratificante quando você chega num ambiente e se sente à vontade, né? E assim é nos clubes de tiro. Então, convido todas as mulheres e homens também que estão assistindo, né? Para virem conhecer, né? E eu fico à disposição. Eu moro aqui em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. Fico à disposição. Tenho o Instagram, Letícia Matos, _SC. Quiser pedir informação. Sempre tem gente pedindo, quando é que tu vai no clube? Né? Eu quero ir contigo e tal. Então, sigam a gente e vamos acabar com esse preconceito, né? E vamos treinar. Bora pra frente. E agradecer, né? Antes de tudo, agradecer aqui ao pessoal do Top Gun, nesse PodGun. PodGun, muito legal. PodGun especial mulheres. Sempre assisto. Queria vir aqui. Estou feliz de estar aqui. Né? Obrigada pelo convite. Fico à disposição sempre que quiserem chamar. A gente vem aqui falar que mulher sabe fazer isso, né? Conversar, falar. Então, obrigada a todos. Obrigada também pela condição, né? A né? gente que agradece. Então, Fabiana. Eu gostaria de conseguir transmitir para vocês o sentimento que é quando a gente está com uma arma de fogo na cintura. Quando a gente tira esse preconceito. A sensação de que tu vai conseguir te defender, ou pelo menos tu tá treinando para fazer isso, não tem sensação melhor nesse mundo. Então, quando tu tira o medo, eu também tinha muito medo. O meu gatilho, até é estranho falar gatilho, né? O meu primeiro gatilho com arma de fogo, por já termos sido assaltado, é que a arma estava na mão da pessoa errada. Então, a arma estando na mão da pessoa certa é só mais uma ferramenta, é um equalizador de forças e a gente se sente muito bem. O que me faz perder o sono hoje é pensar que eu não posso mais ter minha arma na cintura. Isso eu perco meu sono. Porque é outra Fabiana antes, uma Fabiana antes da arma de fogo e outra Fabiana depois. Então, meninas, esse mundo nosso aqui do tiro é maravilhoso. Aqui dentro, a gente já saiu da época das cavernas, as mulheres se apoiam, se incentivam. Sempre vai ter uma mulher nos melhores clubes, como o Top Gun, tem sempre uma mulher para te receber, principalmente se tu já passou por uma situação traumática e está buscando arma porque algo já aconteceu, mas principalmente para as meninas que ainda nunca passaram por uma situação de risco, não esperem acontecer. Vamos trabalhar na prevenção. E vamos mudar essa cultura, né? Trazer isso para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para nossa família. É difundir informação, né? E todo mundo vai ficar mais seguro se a gente fizer isso. E nós mulheres somos multitarefas, né? E tudo que a gente quer fazer, a gente faz bem feito. E o tiro não é diferente. Amém. Isso aí, Juliana. Uma mensagem para as mulheres. Na verdade, talvez possa se estender a todos. Boa. Né? Aquelas pessoas que, de repente, que estão com algum problema ou que, de repente, tem algum problema pessoal. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu não consigo tocar minha vida em frente. Eu passei por uma situação traumática, seja ela qual for. Eu não sei o que fazer. Se você chegar aqui no clube de tiro hoje, você vai aprender a ser uma pessoa melhor em todos os setores da sua vida. O meu mundo mudou a partir do momento que eu conheci as armas de fogo.
da mesma forma como foi para Fabiana, como foi para Letícia, como será para qualquer pessoa que vem até o estande de tiro e manuseie uma arma de fogo. Quando você domina um instrumento de poder, muitas coisas na sua vida mudam, né? Principalmente um instrumento quase que hoje, né? Hoje talvez um pouco mais, que ele é um objeto de poder inatingível. Quando você atinge aquilo que temos como inatingível, você começa a ter uma percepção diferente da sua vida, que você pode tudo. Eu fico muito, digamos assim, temerosa em utilizar a expressão assim, a mulher pode tudo, ela pode ser o que ela quiser, quem ela quiser. Ela pode ser dentro da sua capacidade de poder desempenhar aquela função. O que você busca para poder desempenhar aquela função? Quando eu lhe dou liberdade restrita para fazer aquilo que você quiser, você vai fazer de qualquer jeito, você vai fazer sem método. E o tiro, não só o tiro, qualquer coisa na nossa vida é com método. E quando você manuseia esse instrumento de poder como é a arma de fogo, você vê que você é capaz sim de qualquer coisa, desde que você busque o conhecimento, busque superar os seus limites, superar os seus traumas e aprenda a ser uma pessoa mais forte psicologicamente falando. A nossa cabeça ela pode nos levar a lugares incríveis. O nosso corpo é uma maneira de a gente chegar até lá, mas é a nossa cabeça que vai levar. E se você colocar na sua mente em poder passar por todos os seus traumas, passar por cima de todas as barreiras que lhe impedem de ser feliz, aí sim você vai começar a viver a sua vida de uma forma melhor e tocar todos os seus projetos da forma como você bem entender. E eu te convido a fazer essa imersão. Dentro de um clube de tiro, começar dentro de um curso de tiro a fazer essa imersão. Porque a arma de fogo ele é um instrumento bastante didático para você conseguir perceber essa mudança. E uma mudança que acontece em segundos. Quando você pegou a arma de fogo, Fábio, foi isso que aconteceu. Você viu uma pessoa nova aflorar ali. Você viu até onde você pode se colocar, até onde você pode ir. A gente não pode ir a todo lugar não que a gente quer. A gente só vai quando a nossa cabeça manda. E é isso que você tem que fazer. Se você, mulher, está com alguma situação, seja de trauma por ocasião de um relacionamento fracassado, seja lá por qual motivo for, quem sabe, de repente, dentro de um clube de tiro, você comece a perceber o mundo de outra forma. Aqui você tem pessoas legais, é um ambiente familiar, aqui você não vai, digamos, se arrepender. Aqui ninguém coloca Boa Noite Cinderela no copo de ninguém. Aqui você encontra pessoas de princípios, pessoas de família. Eu não estou falando com relação à exigência de antecedentes criminais, como nos é exigido para poder praticar o esporte, mas para que você consiga, dentro de um nicho, com pessoas de bem, fazer coisas edificantes para a sua vida. Então vem para o stand de tiro, poxa, não custa nada. Boa. Eu aproveito para reforçar essa mensagem, né, para todas as pessoas que nos ouvem, que vencer é uma questão de preparo. E isso vai em todas as situações, todos os âmbitos da sua vida. Então, a prática do tiro, os fundamentos que são ensinados aqui, você pode aplicar eles na sua vida profissional, seja em qual ramo você atua, você pode aplicar na sua família, você pode aplicar na defesa, obviamente, para o esporte, porque os fundamentos que são ensinados, que são aprendidos nesse ambiente aqui, eles são fundamentais para qualquer coisa. A questão de persistência, de foco, questão de resiliência, a questão da janela de oportunidade, né, que a gente escuta sempre nos cursos, saber identificar a janela de oportunidade, e quando identificar, você tem que estar preparado para agir naquilo, né? Então, é você conseguir agarrar aquela oportunidade, usar isso a seu favor para conquistar o seu espaço, né? Então, você saber onde você quer chegar, saber o que você tem que fazer, você estar preparado para quando a oportunidade chegar. Então, é ir lá, é o vai e vença, né? Então, vai lá, vá e vença. Você consegue. Então, esteja preparado antes. Se tá sentindo que a vida tá estagnada, vem pro clube de tiro. Vai dar uma animada. Tu atira, tu vai evoluindo, tu vai vendo que tu vai subindo cada dia um degrauzinho. É uma sensação indescritível. Olha, foi uma honra conversar com vocês aqui, uma honra e uma aula para mim, né? Prazer. Agradeço muito a presença de vocês, né? Mulheres ilustres, mulheres
assim, inspiradoras pra gente, pra todo mundo que nos ouve. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Eu sou fã de todas, né? Eu também. Muito obrigada. E para vocês que estão aí nos ouvindo, estejam sempre prontos para tudo. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau. Perfect.